Bem, vou mostrar aqui alguns casos para vocês. Essa é a cifose de Sherman ou cifose juvenil. O que é? Uma hipercifose, a pessoa fica corcunda mais do que o normal. E neste caso, tá, esse adolescente estava com essa hipercifose na transição tóraco-lombar. Como vocês podem ver, o ápice da curva dele estava numa área que não poderia. Isso estava trazendo para ele bastante dor, limitação e rigidez. Bem, as características desse nome estranho são 3 vértebras consecutivas trapezoidais, com as alterações no platô intervertebral dela, como nódulos de Schmoll. E esse paciente apresentava todas essas características e desconforto e má postura no dia a dia dele. Então foi submetido a um tratamento cirúrgico com uma artrodese de T9 a L2. Olha a área de cifose como corrigiu. Nós fizemos 3 osteotomias, ou seja, diminuímos a parte posterior da coluna, tirando um pedacinho do osso de cada uma delas e fechando ali atrás. Isso alinha a coluna dele, deixando uma cifose normal, permitindo que a coluna torácica alta dele fique mais tranquila, né? Não precisa de ter essa retificação na coluna torácica e nem uma hiperlordose lombar, equilibrando melhor a coluna desse paciente de forma natural e fazendo com que essas áreas da coluna comecem a movimentar mais livremente. O paciente recebeu alta com 2 dias e não precisou de receber nenhuma transfusão sanguínea. Este outro caso, um caso bastante interessante de espondilolistese degenerativa. O que é isso? É um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, um escorregamento relativamente pequeno, um grau 1, né? Ou seja, 25%, até 25% de escorregamento de uma vértebra sobre a outra, de L4 a L5, mas o maior problema é que estava causando estenose do canal central e dos forames desse paciente. Ele apresentava muita dor e claudicação neurogênica. O que é isso? Ele sentia dor na coluna, que irradiava para as pernas quando ele ficava em pé e andava. Ele é obrigado a sentar para aliviar os sintomas. Isso estava incomodando muito a vida dele, porque é um paciente ativo, paciente que gosta de praticar esportes, que gosta de fazer atividade física. E ele foi submetido a uma cirurgia para abrir o espaço dos nervos dele. Como essa listese ela também tinha instabilidade, ele foi submetido a uma artrodese junto, de forma minimamente invasiva. Essa foi a primeira cirurgia de artrodese por UBI. Unilateral Biportal Surgery, tá? Endoscopia é biportal, realizada uma artrodese. Então, essa é a cirurgia. Você pode ver que nas minhas mãos ali tinha 2 portais, ou seja, um portal onde eu colocava as ferramentas de trabalho e um portal que eu deixava a câmera, tá? Com isso eu fiz a descompressão, a abertura do espaço dos nervos, né? E a colocação do cage de forma endoscópica. Olha aqui onde o espaço do disco, o preparo dos endplates realizado, a raiz transeunte, a raiz de saída mostrando ali, e o bom preparo do disco. Você consegue tirar todo o disco por 2 furinhos, né? Um de 5 milímetros e o outro de 7 milímetros, tá? Então uma técnica bastante interessante, uma técnica bem inovadora para esse tipo de cirurgia que permite aí realizar a artrodese com muita segurança e minimamente invasiva. Olha a colocação do Kerrison ali para fazer a descompressão, retirada do ligamento amarelo, e a colocação pelos mesmos furos do cage e de 4 parafusos. Esse é o resultado final. 4 furinhos, o paciente recebeu alta no outro dia e no mesmo dia já estava andando. E com muita pouca dor. Na mesma semana, eu operei também um paciente da mesma patologia, só que minimamente invasivo, não endoscópica. Olha o tamanho do corte. Se eu for comparar um com o outro, o corte, mesmo sendo minimamente invasivo, esse segundo, ela está bem maior. Ou seja, o dano aos tecidos, ao músculo, tá, que dá sustentação para a coluna, é bem maior neste segundo caso do que nesse primeiro. E a dor no pós-operatório também é menor neste caso em comparação com este. Então, artrodese minimamente invasiva realizada por técnica Unilateral Biportal. Então, biportal, ou seja, o mesmo endoscópio do joelho, do ombro, né, fazendo triangulação ali na coluna. Uma técnica bem inovadora, uma técnica moderna que eu aprendi com Javier Quilho.